Bom dia. Hoje nós vamos para aqui continuando com 2 Timóteo, segunda não, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Antes de tudo, pois exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Irmãos, esse primeiro versículo diz para nós termos prática, ou seja, algo que seja do nosso dia a dia. A oração na vida de um cristão deve ser algo, não algo assim extraordinário, que é feito assim uma vez, algo, uma novidade. A oração tem que ser algo constante, tem que ser como um pão. Todo dia você quer se alimentar, sim ou não? O nosso corpo precisa de alimento? Sim. Então, nosso corpo precisa o quê? A nossa mente, nossa alma, nosso coração. O que nós precisamos fazer? Orar. Falar com Deus. O ser humano, a nossa alma tem sede de Deus. E nós conseguimos manter este relacionamento forte, essa aliança inquebrável, através da oração. Uma das formas é através da oração. Então, devemos orar em todo o tempo. Todo o tempo. Súplicas, orações, intercessões. Devemos pedir uns pelos outros. Não devemos esmorecer jamais, irmãos, de interceder uns pelos outros. Se você se... E aqui tem uma coisa muito séria. Se você se comprometer a orar por alguém, faça isso. Pois não é diante deles apenas que você se comprometeu diante do Senhor de estar orando por aquela pessoa. Então, ore por aquela pessoa. Interceda. Clame. Porque o problema dela pode não te parecer tão grande, mas para ela é algo quase que intransponível. Então, vamos continuar clamando uns pelos outros. Não desista. A sua oração tem muita eficácia. Continue orando. Aí ele continua dizendo, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Irmãos, precisamos manter uma vida de oração por aqueles que governam. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora responda de si para si. Tem orado por aqueles que estão investidos de autoridade em nosso país? Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, a resposta é quase que óbvia em quase todos os casos. Não oramos tanto quanto deveríamos. Agora reclamar? Sim, nós reclamamos bastante. Nós nos queixamos disso, daquilo. Nós falamos que a culpa é de A, B, C ou D. Sim, nós estamos prontos para reclamar, mas indispostos para orar. Nós precisamos ter mais disposição para orar e menos para reclamar. Aliás, a reclamação tem que ser exterminada dos nossos lábios. Precisamos manifestar as nossas queixas diante do Senhor e não ficar comentando uns com os outros. Precisamos colocar diante do Senhor aquilo que nos incomoda. Porque, irmão, dificilmente a outra pessoa poderá resolver o teu problema. Quem poderá resolver, sim, nossos problemas chama-se Jesus Cristo. Esse tem o sim e o amém nas suas mãos. Então, para de reclamar daquilo que não tá bom uns com os outros. Botar recado nisso, naquela ou na outra rede social, reclamar de A ou B e começar a convocar as pessoas a orarem pelo país, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado. Vamos estar orando por esse pessoal, é o nosso papel. Para reclamar, para dizer o que não se deve, o ímpio já está fazendo isso. Então não nos juntemos a ele como se fôssemos como eles. Sejamos luz, sejamos diferentes. Façamos as nossas queixas, derramemos as nossas lamentações em orações diante de nosso Deus. Para que vivamos uma vida de piedade e respeito.
para que tenhamos liberdade para ministrar essa palavra, para que continuemos a ter paz, para que nós continuemos a ter essa liberdade de ministrar a palavra do Senhor nas redes sociais, na rua, nossas igrejas abertas, em nome de Jesus, para que os nossos missionários aí fora do Brasil continuem vivos, ministrando a palavra. E não nos esqueçamos, irmãos, que enquanto nós nos acomodamos reclamando, o inimigo fica usando pessoas lá dentro das casas de autoridade para instituir leis mais severas em respeito a nós cristãos. Sejamos mais vivos, mais eficazes. Sejamos menos, como que eu digo, infrutíferos em relação a essa oração. Sejamos mais espertos, mais vivos, mais proativos. E vamos orar. Coloque seu joelho, coloque suas súplicas, levante as mãos em oração. E faça o que se deve fazer, que é orar. E vamos parar com essa reclamação, com essa murmuração, que não nos levará a lugar nenhum. E diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Através das nossas orações, irmãos, nós vamos espalhar a vontade de Deus por aí, por esse mundo afora. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é através de leis que favoreçam a pregação dessa palavra, nós levaremos essa palavra muito mais longe. Então, oremos pelos nossos governantes, para que tenhamos essa piedade e esse respeito, para que possamos continuar aí andando com nossas Bíblias pela rua, para que nossas Bíblias não sejam queimadas em praça pública. Você acha que eu estou exagerando? É porque você vive num país que não faz isso ainda. E se Deus quiser, não fará. Porque nós vamos continuar orando. Nós vamos nos despertar. Tenha como lema isso no seu coração: menos reclamação e mais oração. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só há um mediador. Só há um que pode mediar a salvação, Jesus Cristo. A Ele clamamos, a Ele imploramos, a Ele oramos. E por isso damos graças a Deus. E em tudo damos graças a Deus. Amém? Lembre-se do lema de hoje: menos reclamação, mais oração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu sou Francileide e esses são os nossos Minutos com Deus. Nós não temos um quadro. Eu chamo de Momentos com Deus, Minutos com Deus. E assim nós encerramos esta meditação, esta reflexão de hoje, em nome de Jesus.